Ana, eu agradeço demais, professora doutora Ana Carolina, agradeço demais o aceite do convite. E a professora, ela é graduada em enfermagem pelo Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, doutora em enfermagem na linha de pesquisa e promoção da saúde, é bolsista pós-doutorado júnior do CNPq, atua como enfermeira nas áreas assistenciais e de gestão em urgência, emergência, trauma, terapia intensiva e educação permanente, e hoje ela está como docente do curso de graduação e pós-graduação na área de enfermagem e saúde da UFMG. A Ana Carolina, ela vai apresentar para a gente nas nossas provocações, né, que estão bem intensas, por que se preocupar com insuficiência cardíaca? Qual sua prevalência e quais grupos devem ficar mais atentos? Muito obrigada. Boa tarde, mais uma vez agradeço pelo convite de estar aqui presente em um dos eventos do fórum. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Está aparecendo? Já está aparecendo para vocês? Sim. Sim? Bom, então, vou falar desse tema, um tema, né, eu tenho 5 minutos de fala, vou tentar ser breve, com relação a isso, esse aqui é o meu grupo de pesquisa e extensão que me auxiliou na montagem dessa apresentação sobre a questão da insuficiência cardíaca. E quanto aos objetivos, a gente vai discutir um pouco do contexto da insuficiência cardíaca, né, como esse problema de saúde pública, a prevalência, os grupos, né, que a gente deve se atentar mais, né, com relação à doença. Bom, a insuficiência cardíaca, é importante a gente falar que ela não é uma doença isolada, né, ela é um marcador definitivo de multimorbidade, de fragilidade clínica, né, uma falha acumulada no controle, né, das doenças crônicas não transmissíveis ao longo da vida, né, e dentre essas doenças crônicas, a gente pode falar hipertensão arterial, diabetes, né, um fator de risco para doenças crônicas como a obesidade, a doença renal crônica e a DPOC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Só para a gente ter um panorama, né, do que a gente deve se atentar, né, uma vez que a gente fala que ela é esse fator, né, de marcador de multimorbidades, né, e que é o estágio final, né, da doença cardíaca, a gente pode observar que pelo panorama que a gente tem por dados de inquéritos de prevalências de hipertensão e diabetes, que é uma doença em que a gente deve se preocupar, né? Quando a gente vai olhar pela Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e 2019, a hipertensão arterial foi em torno de 24% de prevalência na população adulta, e o diabetes autorreferido, 7,7%, sendo que dados laboratoriais pode chegar com medidas, né, de hemoglobina glicada, esses valores podem chegar a uma prevalência até de 9,4% na população brasileira. Então, a gente observa que a gente tem no Brasil uma rápida transição epidemiológica, um crescimento progressivo das doenças crônicas, né, que são substrato inflamatório e metabólico para futura exposição para casos de insuficiência cardíaca. Com relação aos fatores de mortalidade, a gente observa pelos dados do GBD, que é o Estudo Carga Global de Doenças, de 2021, que a gente está tendo praticamente um dobro de casos nos últimos 30 anos. Então, a gente, de 1909, dobrou, né, o número de casos. A gente tem aproximadamente 55 milhões de casos, né, no mundo. E a gente vê que a insuficiência cardíaca, né, a gente tem que se atentar porque ela é um marcador também tardio também dessa transição epidemiológica, né, à medida que essas doenças crônicas, elas estão aumentando também com o envelhecimento populacional, né, cabe a gente também ficar atentos, né, que do maior risco para insuficiência cardíaca nesse grupo também, né. Com relação à prevalência, o que a gente observa é que a gente tem várias comorbidades associadas, né, que podem levar à insuficiência cardíaca, com queda na qualidade de vida, aumento do número de hospitalizações e eventos fatais. E na América do Sul, para a gente ter, né, uma ideia da prevalência, a prevalência varia entre 1 a 3% na população adulta. Dados da PNS 2013 nos mostram um valor de 1,1 de prevalência na população adulta brasileira, né? Falando que aqui eu estou falando dos casos novos, né, e antigos, e não da incidência, então em torno de 1,1. E no caso da PNS 2019, a gente fez um trabalho de conclusão de residência que ainda não está publicado, mas em vias de sair,
em que a gente identificou que 1,7% da população adulta possui, né, a doença, e quando chega nos idosos a partir de 60 anos, isso duplica, né, a prevalência chega a quase 4%. E aí, quantos fatores associados? A gente observa, né, o envelhecimento, a idade geralmente acima de 75 anos, né, é bem prevalente. A questão das regiões do país, a gente observa que é positivamente associado na região sudeste, centro-oeste e sul, mas a gente também tem um aumento de acesso de diagnóstico nessas regiões, né, principalmente aqui sul, em que a gente vê que é quase, a chance é quase 3 vezes mais, né. Pessoas também que têm autoavaliação ruim, muito ruim, né, isso é um de mortalidade. Pessoas com hipertensão, colesterol, DPOC e problemas com sono também são positivamente associados no Brasil à insuficiência cardíaca. Além disso, se associa negativamente, né, ser ativo no lazer, né, o que mostra os impactos da doença também para fazer as atividade física ou mesmo as atividades cotidianas, né. O estudo ELSA Brasil, ele mostrou uma mortalidade, ele fez um grupo de acompanhamento de 2008 até 2023, e depois acompanhou um grupo de 251 pessoas com insuficiência cardíaca entre 2008 e 2010, e observou neste grupo uma mortalidade de aproximadamente 19%. Além disso, o tempo de sobrevida dessas pessoas com insuficiência cardíaca, eles são mais curtos. A gente vê que a cada ano, até chegar aos 12 anos de acompanhamento, que foram o tempo do estudo, se vai se perdendo quase que 10% da questão da sobrevida nesse tempo, né? E o risco de mortalidade nas pessoas com a doença, se comparadas àquelas que não têm a doença, ela chega até duas vezes mais o risco, né, de mortalidade nesse grupo. Sendo que foi fator associado nesse estudo, o pior prognóstico ser do sexo masculino, em que a gente sabe que o acesso também aos serviços de saúde geralmente, né, são menores por questões até estruturais, né, a idade avançada, disfunção sistólica, né, com uma fração uma FEV, né, uma fração de ejeção abaixo de 45, pessoas com hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica. São etiologias comuns também na insuficiência cardíaca, né? Doença isquêmica do coração, né? Quase 20%, a hipertensão arterial, como a gente já falou, cardiopatia valvar reumática, então, na América do Sul pode chegar até quase 13%, então são grupos que a gente deve se atentar. Pessoas com cardiomiopatia dilatada, pessoas com cardiopatia chagásica, né? No Brasil, tem em torno de 1,1 milhão de pessoas infectadas pelo Trypanosoma cruzi. Fibrilação ventricular, né, a prevalência associada pode chegar a 20%, diabetes, né, como a gente falou, a doença renal crônica, né, que você pode ter uma piora da função renal aí em quase 23% também dessas pessoas com a insuficiência cardíaca, o DPOC, e a anemia também é preditor de mortalidade nas pessoas com insuficiência cardíaca, dependendo da fração de ejeção, da falta de ferro, e leva a incapacidades, né, fora a insuficiência cardíaca, tem as incapacidades também da anemia. E a gente, né, o que a gente observa é que a hipertensão mal controlada, principalmente as outras doenças crônicas, ela gera realmente uma perda progressiva da capacidade funcional, e com isso a gente vai perdendo a janela de oportunidade, né? Quando esse paciente geralmente ele evolui para a primeira hospitalização por um diagnóstico tardio de insuficiência cardíaca, a gente sabe que as chances de mortalidade e estarem dentro dessas prevalências desses grupos mais acentuados, né, se torna mais complexo, né, o problema. Essa condição gera um custo sistêmico, né, para o SUS, né, com aumento de a insuficiência cardíaca está entre as principais causas de hospitalização, principalmente em indivíduos acima de 60 anos, altíssimas taxas de internação, e isso leva uma sobrecarga enorme, né, para o sistema e para a pessoa, né, com a perda funcional abrupta, a evolução acelerada da fragilidade clínica e a perda irreversível também da independência. Então, nesse cenário dessas prevalências aumentadas, né, e da morbimortalidade, o SUS ele tem um papel estratégico fundamental na gestão da alta morbimortalidade, na questão também do impacto econômico e sustentabilidade, né? É uma doença que gera custos crescentes para o sistema de saúde, sendo o SUS fundamental para redirecionar os recursos, né? Para atenção primária, para atenção secundária e terciária, para a assistência desses casos, monitoramento da equidade, né? E da questão regional. Isso é essencial com um país tão grande, a gente vê onde que é pior, né, as prevalências e os agravos das pessoas mais vulneráveis, e o enfoque global e local, né, de a gente conseguir transpor diretrizes para a nossa realidade, né. Além disso, o papel da atenção primária com relação aos profissionais de saúde, né, a gente precisa realmente do fortalecimento da atenção primária para os controles dessa progressão da insuficiência cardíaca, principalmente nesse cenário
de crescimento das doenças crônicas, né, que é responsável pela coordenação do cuidado e longitudinalidade, ter um manejo e um cuidado meticuloso das comorbidades, né, principalmente com essas que foram ditas, mas, né, todas essas doenças crônicas a gente tem que estar atento ao cuidado e à longitudinalidade, promoção dos estilos de vida saudáveis, né, para evitar, né, o prevenir ou controlar as doenças, né, em curso, e também integralidade e letramento de saúde, né, que o profissional de saúde ele tem que estar atento também a atuar como educador, né, identificar as pessoas com dificuldades, né, ou redução do letramento, reduzir a lacuna de conhecimento na população mais vulnerável, né, isso é fundamental. Bom, essas são as minhas referências e muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela excelente explanação, sempre trazendo dados muito importantes para o nosso debate em cada webinar. Muito feliz por ter aceito o nosso convite. Bom, muito obrigada, Patrícia. Obrigada. É um prazer.